Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Aguiar, sou instrutor técnico da Gallant. É uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês para lecionar um treinamento técnico, falando um pouco dos nossos produtos, mas também falando de tecnologia inverter e a importância de uma boa instalação para o funcionamento completo dos produtos, independente de qual marca seja, né? E eu espero que vocês desfrutem desse momento e qualquer tipo de dúvida, eu estou aqui para saná-la. Eu sou formado como técnico em refrigeração e climatização pela instituição Senai Cimatec de Salvador, onde eu tive a oportunidade de lecionar durante quase 10 anos, de 2014 até 2024, eu atuo na parte de docência. Sou professor de todas as disciplinas do curso técnico de refrigeração, refrigeração residencial, comercial, climatização residencial e comercial, mais termodinâmica na parte de física. Hoje eu leciono treinamento, faço parte do grupo técnico de 5 empresas. Uma delas é a Gallant, no qual eu tenho um grande mentor e amigo que é o gerente aí de marketing, o Fábio, mas represento a Midea Carrier, sou instrutor da Midea Carrier no Nordeste, sou instrutor da RLX, do grupo Epex, que é uma das patrocinadoras do evento, e da GAT Química, beleza? Então, eu espero que vocês possam desfrutar do treinamento de hoje, apesar que muitas vezes a gente participa de treinamento e tem aquela tendência de venda de produto. Eu trago a minha palestra como conhecimento técnico um pouco mais apurado, né? Então aqui a gente vai discutir tecnologia, boas práticas de refrigeração. No mais, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa palestra. E quando eu começo a minha palestra, eu gosto sempre de perguntar sobre a diferença da tecnologia inverter para tecnologia on-off. A gente sabe que no mercado, desde 2010 para cá, os fabricantes eles estão tendendo a trazer equipamentos inverter e no ano que vem todos eles vão migrar para equipamentos inverter por causa da normativa do Inmetro, né? A portaria 234, no qual ela classificou os equipamentos de uma forma diferente. Quando você vai para o ciclo básico de refrigeração, existe uma coisa chamada COP, coeficiente de performance do produto. Quando você vai para a termodinâmica, eu vou me estender na parte técnica, tá? Quando você vai para a termodinâmica, existe uma coisa chamada diagrama de pressão e entalpia, diagrama de pH. No diagrama de pressão e entalpia, você vai verificar a energia útil, que é a capacidade do produto, pode ser dada em BTU, pode ser dada em quilowatt, pode ser dada em TR, tonelada de refrigeração, sobre o que ele vai gastar de energia, é o chamado energia gasta. Quanto maior for o COP desse equipamento, mais eficiente ele vai ser. Nos equipamentos on-off, o que é um equipamento on-off? É um equipamento que, quando acionado, ele vai desligar ou ligar o compressor por temperatura. Então, a gente vai programar lá em 24 graus, quando atingir em 24 graus, ele desliga. Então, nesse ato de ligar e desligar, existe uma coisa na hora da partida do compressor chamada inércia. Todo motor ele tem que romper uma coisa chamada inércia. Nos equipamentos monofásicos, o componente elétrico que é utilizado para romper a inércia é o capacitor de partida. Ele vai romper a inércia e vai corrigir o fator de potência. Beleza. Só que quando ela faz esse rompimento de inércia e corrige o fator de potência, na hora da partida, a corrente nominal aumenta em torno de 100% a 150%. Por isso que quando você pega o seu alicate amperímetro e você coloca ali na hora da partida, a nominal do compressor é 4 amperes, na hora da partida bate 8, 8,5 e depois estabiliza. Então ele rompeu a inércia no primeiro momento e a estabilização daquela corrente é a correção do fator de potência. Quando você traz isso para os equipamentos inverter, você não tem mais essa situação de partida direta. Você tem um controle da rampa de funcionamento do compressor. Em equipamentos maiores, isso é feito por um inversor de frequência. Nos equipamentos inverter de baixa capacidade, é feito pelo IPM, módulo de potência inteligente junto com o IGBT. Então, qual é a situação? Você liga um equipamento inverter, chegou na temperatura, ao invés do compressor desligar, ele vai variar a frequência. Quando ele diminuir essa frequência, a capacidade térmica daquele produto vai diminuir. Só que como eu já absorvi uma determinada quantidade de calor, então ele só vai fazer o quê? A estabilização daquela temperatura. Mas quando chegou esses equipamentos e que trouxeram uma palestra para vocês técnica aqui em Belém, o cara falou o seguinte para você: o compressor inverter, ele não desliga.
independente da marca, se for Midea, se for GRI, LG, Fujitsu, Hisense, todo compressor inverter ele vai desligar. Ele não vai desligar na mesma frequência de um compressor on-off. E aí você me pergunta, mas por que desliga, professor? Existe uma coisa na mecânica dos fluidos e no circuito básico de refrigeração chamado deslocamento volumétrico. O que é o deslocamento volumétrico? É a capacidade de massa de fluido refrigerante que o compressor consegue deslocar. Quando você vai para um curso básico aqui no Senai de Belém ou em qualquer outra instituição, o professor ele fala o seguinte com você, ó, o fluido refrigerante ele tem que ter miscibilidade com óleo. O que é miscibilidade? Capacidade de mistura entre duas substâncias líquidas. Por isso que você não pode pegar um equipamento com R22 e colocar R410. Por quê? Porque o R22 trabalha com óleo mineral, o 410 trabalha com óleo poliéster. E pelo fato dos óleos serem diferentes, eles não são miscíveis com os fluidos. Então você não pode utilizar. Mas, professor, eu já coloquei no equipamento e funcionou. Funcionou por um determinado período, mas depois ele vai quebrar. Eu não tenho como dizer para você se vai quebrar com 3 dias, com 7 dias, com 1 mês, mas vai quebrar, porque não vai ter retorno de óleo. Não vai ter o retorno de óleo. Beleza, beleza, mas professor, por que você entrou nessa seara? O compressor inverter, quando ele está funcionando a uma baixa frequência, o deslocamento volumétrico dele vai diminuir, ou seja, a quantidade de fluido que ele vai enviar para o seu sistema. Pelo fato dele estar enviando uma quantidade menor de fluido para o seu sistema, a capacidade de arraste diminui também. Então ele não vai conseguir deslocar o óleo da forma que ele deveria deslocar. Então, quando passa muito tempo ele funcionando a baixa capacidade, você pode ter uma deficiência no compressor correlacionada à lubrificação. Então, os equipamentos com 30, 40, isso já vem programado em fábrica, tá? 30, 40, 50 minutos, ele desliga totalmente, a temperatura aumenta, e quando essa temperatura aumenta, ele volta numa rampa maior. Quando ele volta nessa rampa maior, ele agora consegue ter arraste, e ele consegue promover esse arraste de fluido para o compressor. Então, por isso, o equipamento inverter, todos, independente da marca, ele vai desligar. Quem aqui trabalha com VRF? Pronto. Para quem trabalha com VRF, os fabricantes eles têm uma programação. Vou trazer no caso da Midea Carrier. Por exemplo, os novos equipamentos V8. A cada 8 horas, ele vai aumentar a frequência do compressor ao seu limite máximo, justamente para promover toda a arraste da linha das EVAPs. Isso eu estou te falando de equipamentos de maior porte. Mas não, é uma tecnologia exclusiva da Midea Carrier? Não. Todos os fabricantes eles detêm dessa tecnologia, agora, porém, em particularidades diferentes. Também já chegaram aqui para você para dizer assim sobre o equipamento 100% inverter. E apresentar algumas situações para vocês. Existe o equipamento inverter, que geralmente são os equipamentos de entrada, e existem os equipamentos 100% inverter. Quando o equipamento ele é 100% inverter, geralmente o IDRS desse equipamento ele é mais alto. Então você vai ter hoje a classificação, a portaria 234, ela fala que para você receber a etiqueta A, você precisa ter um IDRS acima de 5.5. 5.5. 5.5. Agora, hoje, a partir de final de 2025, para esse equipamento ele ser classificado como A, ele vai ter que ter um IDRS mínimo de 7. Mas os equipamentos hoje que têm um IDRS superior a 7, ele já é classificado como A e recebe o selo ouro do Inmetro. Então, todos os fabricantes eles estão tendendo a ter equipamentos mais eficientes justamente para ele apresentar de uma melhor forma o seu produto para o consumidor final. Só que aqui no Brasil, existem algumas taxas e alguns fabricantes preferem algumas estratégias. Por exemplo, tem fabricantes que, no caso, um particular, a Midea, ela entra com Evolution e ela entra com Extreme. Aí você vem para uma GRI, ela já entra com G-Classic e ela entra com G-Top. Existe uma variação. Você vai para uma Daikin, geralmente trabalha com produtos premiums. Então, geralmente, o IDRS dessas máquinas são um pouco superior. Mas isso quer dizer que a GRI, que a LG, que a Midea e que outros fabricantes não tenham equipamentos premiums? Tem também, da mesma forma. Agora você define qual tipo de público você quer atingir.
Mas, professor, vamos entrar na parte técnica? Vamos. Para um equipamento ele ser 100% inverter, ele precisa ter um compressor inverter, os motores da unidade interna e externa tem que ser BLDC, de tensão contínua, e a válvula de expansão, o dispositivo de expansão utilizado tem que ser uma válvula de expansão eletrônica. Mas, professor, o que é um motor BLDC? Porque eu não sei. Eu fui lecionar um treinamento em Gurupi, no Tocantins. Ali é quente, viu, negão? Praticamente eu descobri que era a entrada do inferno. O lugar quente. Né? Já fui também. Mês passado eu estava lá. Quente demais. E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá em Gurupi, eu lecionei um treinamento para 25 instaladores e me surgiu uma situação bem atípica.